Oi, oitavo, tudo? Tô morrendo de saudade com vocês. Espero que vocês também não. Eu tenho certeza que vocês também. Eu começo a gravar os vídeos, sabe? Eu fico assim. Aí eu chego mais pro final e já tô. Cadê os alunos? Mas vocês não estão aqui. A sala está vazia. Mas eu continuo com muita saudade. Gente, deem sinal de vida, me mandem uma foto, façam atividade, marquem a escola, me marquem, deixa eu ver que vocês existem, pelo amor de Deus. Isso vai melhorar muito o coraçãozinho dos profs, tá? Mandem uma mensagem, mostrem que vocês lembram da gente, por favor. Por favor. Continuando então o nosso conteúdo de transitividade verbal. Vocês lembram que eu trabalhei com vocês as preposições. Lembram do atirei o pau no gato? Ante, após, até, com, contra, tra, desde, de, em, entre, tri, para, per, prante, por, perante, por, sem, sobre, trás. E eu disse, vai ser importante nos conteúdos? Pois é, meus amores. Está sendo agora, porque no conteúdo de transitividade verbal, saber o que é uma preposição é primordial para que vocês acertem as questões. Não sabe o que é uma preposição? Vai errar a questão. Vai errar sim, meu filho. Então, não sabe o que são as preposições? Tem que voltar algumas aulinhas, né? E eu tenho certeza que vocês, como ótimos alunos, lembram dessa música, né? Vão saber o que são as preposições e, se não souberem, vão me perguntar. Gente, continuando ali com o Greg, né? Gosto muito do Diário de uma Banana. Acho demais, acho uma sacada incrível, né? Tem os primeiros, mas tem vários, né? De várias... tem vários livros, né? Eu nem sei quantos são. Eu tenho a primeira coleção só, aquele primeiro box ali. Acho que tem 7 livros, mas eu acho que ele já tá mais de 10, né? Bem mais. Enfim, trouxe uma página ali pra vocês. A gente ainda tá no início do livro, né? A gente, óbvio, não vai trabalhar com todos. Ah, deixa eu dar um puxãozinho de orelha, que é a mesma mão que dá um carinho. Gente, vocês têm que fazer o passo a passo dos planejamentos. Se eu coloquei no planejamento ali o último, que vocês tinham que fazer a autobiografia, todo um passo a passo, uma linha do tempo, vocês vão escolher 10 acontecimentos da vida de vocês, e coloquei uma folha para vocês escreverem. Não é para vocês, não vou fazer essa linha do tempo, não. Nem pode me dizer que não sabe, né? Porque é da vida de vocês. E daí vai me escrever uma autobiografia assim. Assim, gente, desse tamanho, eu não digo nem o que eu comi no café da manhã. Quem dirá falar sobre a minha vida. Falar sobre um acontecimento importante na minha vida. Então, caprichem. Eu tô pedindo assim com todo o meu coração. Caprichem nos planejamentos, tá? Eu tô corrigindo tudo. Eu tô vendo quem tá se comprometendo, né? Vocês têm que dar importância para isso também, né? Eu sento ali, faço todo o planejamento de vocês com todo o carinho. Quero que vocês respondam ele com todo o carinho também, tá bom? Continuando então, eu trouxe uma página do Greg e o que eu pedi para vocês? Para vocês sublinharem, né? Circularem os verbos e sublinharem os complementos. Ou seja, tem um verbo e eu tenho a resposta do verbo, né? Quando acontece isso, eu digo que o que está respondendo o verbo são os meus complementos. Então, eu digo assim, ó. Eu comi. Comeu o quê? Pizza. Gente, só os meus exemplos são de comida, vocês têm que ver. Mas, comi é um verbo, então eu vou circular comi. Comi o quê? Pizza. Ah, tá respondendo o verbo. O que eu comi? Então, esse é um complemento. Ah, Sora, eu não quero circular e sublinhar, sou diferente. Vou fazer de marca-texto. Então, me mostra como vocês vão fazer, a organização de vocês é de vocês, tá? Ah, vou pintar de azul os verbos, de rosa os complementos. Pode também. Façam como vocês quiserem, desde que eu perceba como vocês conseguiram fazer essa separação. Nas 2 páginas. Leiam as 2 páginas, separem os verbos e os complementos, certo? O que são verbos? Todas aquelas coisas que demonstram ali uma ação, né? E, sem conjugação, eles são terminados em arerir. Amar, comer, dormir, tá? Fazer, caminhar, correr, daqui a pouco vão dizer, essas são esses 3. Não, todos os verbos terminados em arerir são verbos sem conjugação, né? E eu posso conjugar, eu amava, eu dormia, eu comia, eu fazia, acontecia, eu quebrava. Agora, eu preciso de muita
muita atenção de vocês, certo? E para fazer essa parte da aula eu vou utilizar o quadro. Gente, continuando então com a questão da transitividade verbal, depois que vocês lá selecionaram todos os verbos, né, e os complementos, vocês percebem que tem verbos que têm resposta, tem verbos que não têm. E também a gente tem os verbos de ligação e os verbos de ação. O que é isso, Sor? Eu coloquei esses dois exemplos para vocês, que são os mesmos que estão no planejamento, tá? Aí eu coloquei assim, ó, você sempre foi tão lindo e inteligente. Lembra quando a gente aprendeu o verbo to be, em inglês mesmo? A gente utiliza o when, is ou are para significar ser ou estar. Esse ser e estar, o primeiro verbo que vocês aprendem em inglês é o verbo to be, porque ele é o verbo de ligação, ele liga o estado, né, a uma característica da pessoa. Então pode dizer, eu posso falar que eu sou professora ou estou doente, por exemplo. I am a teacher, I am sick, né? Eu utilizo o verbo to be. O verbo de ligação é isso. Ele serve somente para ligar características do sujeito ou um estado do sujeito. Nesse caso, eu tenho aqui um verbo de ligação. Por quê? Você sempre foi tão lindo e inteligente. Por que esse é um verbo de ligação? Porque eu só estou dando, quem quiser deve fazer anotações, né? Inclusive é muito importante que vocês fiquem com essa parte do plano ou copiem no caderno, tá? Essa parte, esse verbo, ele é de ligação porque ele só está dando características do sujeito. Lindo, né? E inteligente, eu acho que era até bonito, né, no plano. E inteligente. Então, quando eu dou características, eu estou dando um predicativo do sujeito. Ou seja, eu estou dando características para o sujeito, né? Que nesse caso é o você, certo? Então, eu não estou fazendo nada, eu digo, eu fiquei doente, né? Ou eu estou doente. O estou, tá? Eu estou fazendo alguma coisa? Eu estou me mexendo? Não, eu simplesmente estou. Então, aquele foi tão inteligente. Ele não estava fazendo nenhuma ação, ele simplesmente era. Agora, no segundo exemplo, eu tenho Greg. Conte sobre a sua infância. O conte é um verbo de ação ou significativo, né? Pode se chamar dos dois. Por quê? Porque eu estou fazendo uma ação. Quando eu vou contar para vocês, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma ação, ele tem que falar, certo? Então, conte sobre a sua infância. Além disso, ó, aqui está respondendo, ó, sempre foi o quê? Tão lindo, inteligente. E aqui eu estou respondendo ao verbo, conte o quê? Sobre a sua infância, tá? Quando eu tenho uma resposta, ó, Greg, conte o quê? Sobre a sua infância. Eu tenho uma resposta do verbo. Eu posso dizer, ô Gregory, conta aí. Conta o quê? Então, eu preciso de um complemento para esse verbo. Se eu preciso de complemento para o verbo, a gente chama o verbo de verbo transitivo. Os verbos transitivos necessitam de complemento. Agora, olha esse exemplo aqui que também está no plano de vocês. Eu coloquei, a flor morreu. Eu preciso dizer do que ela morreu? Não. É uma ação completa. Quando não tem complemento, quando não precisa de complemento, o verbo é chamado de verbo intransitivo. Então, vamos retomar essa primeira parte. Nós temos os verbos de ligação e os verbos de ação. Os verbos de ligação ligam o sujeito, né, de quem eu estou falando, a uma característica ou estado dele. Então, os verbos de ação são ser, estar, permanecer, comparecer, né? São verbos de ligação simplesmente. Eles não estão fazendo alguma ação, né? Estão só ligando um predicado do sujeito ao sujeito. Já os verbos de ação, como já o próprio nome diz, eles estão indicando uma ação do sujeito. Comer, caminhar, cozinhar, fazer, ficar, contar, explicar. Então, o sujeito faz uma ação. São os verbos de ação. Então, dividir, verbo de ligação, verbo de ação. Os verbos de ação, eles podem ser transitivos ou podem ser intransitivos. Os verbos transitivos têm complemento, que foi o caso do conte. Então, eles têm algo depois. Eles não têm sentido completo.
Eu não posso chegar aqui e dizer, quebrei. Quebrou o quê, Sora? Eu necessito ter um complemento. Esses são verbos transitivos. Agora, tem verbos que eu não preciso falar mais nada. Eu digo, o copo quebrou. A flor morreu. Não preciso dizer mais nada. Por quê? Porque eles são verbos intransitivos. Eles não precisam de complemento. A terceira parte da aula, certo? Selecionei aqui as questões, as frases, justamente as frases que estão no plano de vocês. Então, conforme vocês forem escutando essa aula, né, olhando essa aula, vocês também vão acompanhando no plano de vocês. Beleza. Vi que tem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Intransitivos não necessitam de complemento, transitivos necessitam de complemento. Aí eu peguei duas frases que têm verbos transitivos, ou seja, aquele verbo que necessita de um complemento. Aí a primeira frase é, deixa eu pegar aqui, essa maneira. Vou ter o quê? Né? Eu chego aqui e digo, gente, vou ter. Ter o quê, Sora? Eu vou ter coisas melhores. Então, o ter é o verbo, o verbo. Ele é transitivo, porque ele tem complemento. E esse daqui é o complemento, ou seja, é a resposta daquele verbo. Tem uma preposição aqui? Não. Então, ele é um complemento, né? Ele é um objeto direto. Ou seja, se eu estou respondendo um verbo sem preposição, não tem preposição, eu tenho que botar a resposta desse verbo, ela se chama de objeto. O objeto ele vai ser direto ou indireto. Eu tenho uma ligação direta entre a resposta e o verbo. É ligação direta, não tem nada para atrapalhar aqui. Então é objeto direto. Agora olha um outro exemplo do que ficar respondendo, né? Respondendo o quê? A perguntas bestas. Verbo. Ele é transitivo porque ele tem um complemento, né? Tem um complemento, tem uma resposta, então ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo, direto ou indireto? Indireto, porque eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição na resposta, essa resposta eu chamo de objeto indireto. Indireto por quê? Porque eu tenho a preposição. Coloquei, gente, embaixo aí no plano de vocês as preposições também, certo? Se vocês tiverem dúvidas nelas, mas vocês podem consultar. Eu falei em aula, tem a música do Tirei Pau no Gato. Quem não lembra pode me pedir, pode me perguntar. Mas eu já coloquei elas ali, mesmo sem a musiquinha, né? Só para vocês retomarem. Tem uma preposição, é objeto indireto. Então assim, gente, nós temos... Retomando, né? Eu vou recapitulando. Nós temos os verbos intransitivos sem complemento. Os verbos transitivos têm complemento. Os verbos transitivos, eles podem ser direto, sem preposição, ou indireto, com preposição, tá? O que eu tenho que ver? Se depois do verbo tem uma preposição. Se tem uma preposição, a resposta, ela se chama de objeto. Por quê? Não tem uma explicação. Simplesmente assim. Quando o complemento do verbo, a resposta do verbo é objeto. Esse objeto ele pode ser direto, sem preposição, ou ele pode ser indireto, com preposição. Gente, se a resposta do verbo é um objeto direto, eu vou ter um verbo transitivo direto. Se a resposta do meu verbo é um objeto indireto, o meu verbo ele vai ser verbo transitivo indireto, certo? E daí eu já vou mostrar como fica as siglas para vocês. Mas antes disso... vamos responder esse verbo aqui. Olha só o verbo. É uma locução verbal, na verdade, né? Vou ter. Vou ter o quê? Coisas melhores. Então, estou respondendo o verbo. Esse verbo é um verbo. Tem uma resposta? Sim. Então, ele é transitivo. Tem preposição aqui? Tem uma preposição? Olhem as preposições lá. Não tem. Então, isso daqui é um objeto direto, né? E aqui eu já coloco um D,
verbo transitivo direto. E mas tem uma partezinha lá, Sora. O que é aquilo lá? Para fazer. Eu vou ter o quê? Coisas melhores para fazer. Eu tenho duas respostas aqui, ó. E aqui eu tenho uma preposição, Sora. Então, isso daqui é um OI, é um objeto indireto. Automaticamente, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto, porque tem uma resposta direta, mas também indireto, porque eu tenho uma resposta indireta. Então, os verbos, eles podem ser verbos transitivos direto, verbos transitivos indireto, ou verbos transitivos direto e indireto, certo? Eu sei que é bem confuso. Eu espero que vocês possam assistir essa aula de novo, né? Para tirar todas as dúvidas, mas basicamente é isso, tá? O verbo que tem complemento, que necessita de uma resposta, é um verbo transitivo, tá? Deixa eu apagar aqui. Tirem print, tirem foto, copiem, pausem, tá? Agora eu vou apagar aqui só para vocês fazerem. Vou fazer um esqueminha para vocês, certo? Junto com vocês. Vamos lá. A gente pode ter, então, os verbos de ação. Ops, eu não queria escrever isso. Queria primeiro escrever de ligação. Os verbos de ligação. Que a gente já estudou, né? Verbos de ligação. Eu vou colocar aqui característica. Característica ou estado do sujeito, tá? Nós temos também os verbos de ação. Aí eu vou puxar aqui duas flechinhas. Os verbos de ação, eles podem ser verbos intransitivos. Que eu posso colocar também como VI, verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eu vou colocar aqui embaixo, ó, sem complemento. Por exemplo, a flor morreu, sem complemento. Mas eu também tenho os verbos de ação, que eles são transitivos. Então, eu tenho verbos transitivos, que são os VT, verbo transitivo, bem como está assim. O que são os verbos transitivos? Com complemento. Tá? Os verbos transitivos, vou puxar de outra cor aqui, eles podem ser de três formas. Eu tenho os verbos transitivos diretos. Ó, verbo transitivo direto, VTD, que são os verbos que têm complemento, ó, vou botar aqui, com complemento, sem preposição. Nós temos os verbos transitivos indiretos. Verbos transitivos indiretos. Que são os VTI, verbo transitivo indireto, como o próprio nomezinho diz. Que eles têm complemento, então, complemento, só que com preposição. Então, depois do verbo, ficou separadinho, com complemento,
Não é com complemento com preposição. Oh, professora Pateta. Com preposição, tá? Então, os verbos transitivos diretos sem preposição, verbos transitivos indiretos com preposição. Mas ainda nós temos um terceiro tipo, que são os verbos transitivos diretos e indiretos. Que são os verbo, T transitivo, I. Verbo transitivo direto e indireto, tá? Que são com preposição, um complemento com preposição, mais um sem preposição. Então, eu tenho duas respostas para o verbo, uma tem preposição, uma não tem. Quando eu tenho um objeto direto e indireto, um OD e um OI. Se eu não tenho preposição, o complemento se chama OD. Se eu tenho preposição, o objeto se chama OI. Essas siglas eu também coloquei para vocês, tá? Então, essa é a retomada. A gente viu que temos verbos de ligação, que só ligam característica ao estado do sujeito. Nós temos os verbos de ação, que ligam as ações do sujeito. Esses verbos de ação, eles podem ser intransitivos, sem complemento, a flor morreu, o copo quebrou. A gente tem os verbos transitivos, que eles têm complemento, e eles se dividem em três. Tem os verbos transitivos direto, que a resposta desse verbo não tem preposição, tá? É sem preposição, então é um OD. A resposta desse verbo se chama objeto direto, é sem preposição. Nós temos os verbos transitivos indiretos. A resposta desse verbo é um objeto indireto, tem preposição, então fica OI. E nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos, ou seja, os verbos que recebem preposição e que não recebem também, eles recebem as duas coisas. Então, são os verbos transitivos diretos e indiretos, VTDI. Ou seja, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. E daí, eu passei uma questão para vocês, com várias frases. Fiz questão de marcar os verbos para facilitar. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os verbos que estão sublinhados, marcados, e encaixar em cada um daquele quadrinho. Ah, esse verbo aqui, nessa frase, porque não é assim. Verbos soltos, eles têm que estar dentro de uma frase, para eu ver se tem um complemento com preposição, sem preposição. Ou se tem os dois complementos, com e sem. Aí vocês vão ver. Ah, esse verbo aqui, eu vou botar na caixinha do intransitivo, do transitivo direto, do transitivo indireto ou do transitivo direto e indireto. Aí vocês vão colocar os verbos em cada uma das caixinhas corretas, certo? Se vocês olharam essa aula, se vocês fizeram anotação, ficaram com dúvida, voltaram, tá? Vocês vão conseguir fazer esse exercício bem tranquilamente. Agora, quem só deu uma lida por cima, passou o vídeo, não prestou muita atenção, vai ter dificuldade mesmo e aí vai atrapalhar todos os demais conteúdos, tá? Então, olha esse vídeo de novo, faz tudo com calma, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer.